Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Nós estamos iniciando o nosso programa Curiosidades Bíblicas aqui no YouTube. E também nós vamos mandar o áudio para o podcast no Spotify. Então você pode acompanhar a gente na programação da Rádio Filos aqui no YouTube e pelo podcast no Spotify. Só procurar lá Curiosidades Bíblicas. O tema de hoje que nós vamos iniciar é sobre a dúvida do dia que se deve guardar como dia do Senhor, sábado ou domingo. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 está: guardarás o sábado e o santificarás, como te ordenou o Senhor teu Deus. Nós sabemos que a Bíblia tem que ser estudada no contexto da sua época para a gente poder entender o significado hoje. A Bíblia não é simplesmente abrir e sair lendo e dizendo que já entendeu, pegando o versículo isolado ao pé da letra. Vamos dar um passo para começar esse nosso estudo. Primeiro, vamos ver o significado da palavra sábado. Sábado não é simplesmente um nome determinado de um dia da semana. Inclusive, quando a Bíblia foi escrita, o calendário que nós usamos, gregoriano, não existia. O calendário gregoriano foi feito depois do texto bíblico escrito, porque o nosso calendário, gente, já é da era cristã. Ele foi criado, foi um papa que pediu que os monges elaborassem um calendário, e esse calendário recebeu o nome desse papa, que passou a ser chamado gregoriano, calendário gregoriano. A palavra sábado vem da palavra Shabat, que quer dizer cessação, repouso, descanso. Então, sábado significa dia de descanso. Então, quando deve ser este dia de repouso? A Bíblia, gente, não fala qual é o dia de repouso. Entendeu? A palavra sábado vem de Shabat, que significa dia de repouso. Só que esse calendário foi feito depois do que o texto bíblico depois que foi escrito no texto bíblico. Lá na Bíblia aparece que Deus quer que após 6 dias de trabalho, o 7º dia lhe seja consagrado. Então a palavra sábado vem de Shabat, significa dia descanso, não significa 7º dia, né? Então, para começo de conversa, vamos prosseguindo passo a passo. Olha que coisa interessante, gente. Em São Marcos, capítulo 2. Olha só. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe, dizendo: vede, porque fazem eles no sábado o que não é permitido? Os fariseus estão aí falando de Jesus e dos discípulos de Jesus. Aí Jesus respondeu-lhes lá no versículo 25: nunca lestes o que fez Davi quando se achou em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer. Davi comeu e deu aos seus companheiros. E dizia-lhes, Jesus respondeu a eles:
o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E, para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Gente, Jesus não cumpriu a lei do sábado como os fariseus cumpriam à risca. Para os judeus, a lei era clara e dizia que não se deveria trabalhar no sábado, nem andar, nem fazer comida, nem nada. Até os passos eles tinham que contar. Era permitido tantos passos naquele dia. Eu poderia ter pesquisado, não deu tempo de pesquisar, mas a gente pode encontrar quantos passos que eles poderiam dar no sábado. E Jesus simplesmente entrou no local de plantação de trigo, estava colhendo trigo com os seus discípulos. Por que Jesus então não cumpriu a lei do sábado? Inclusive, gente, Jesus foi acusado disso. Foi um dos motivos da morte de Jesus. Eles acusaram Jesus de não cumprir as leis judaicas. Vamos seguindo. Olha, no Novo Testamento, nós não vemos mais referências ao sábado. Nós vemos referências ao primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo, não é o sábado. Olha que interessante. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no primeiro e versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até o meio-dia. Então, gente, eles passaram a se reunir no primeiro dia da semana. Partir o pão era o nome dado à celebração da missa pelos primeiros cristãos. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, mais outra citação: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não espere a minha chegada para fazer as coletas. E as coletas eram feitas na celebração do pão e da palavra. Então eles passaram a se reunir para celebrar o dia do Senhor no dia da semana, no primeiro dia da semana, que é o domingo. Em Apocalipse 1, gente, tem um versículo interessante onde aparece pela primeira vez a palavra dia do Senhor, e não dia de descanso, mas dia do Senhor. Olha, em Apocalipse 1 aparece no versículo 10: em o dia do Senhor, fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta. Nesse texto não aparece no dia de descanso a palavra, nem a palavra sábado, mas aparece a palavra dia do Senhor. E já vou explicar o que significa a palavra domingo, viu? Então, na tradução da Bíblia do José Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, aparece a palavra dia do Senhor. Na tradução latina aparece já a palavra domingo. Então vamos continuar. Então tá aí a explicação sobre a palavra domingo. O domingo é o dia dedicado à glorificação do Senhor vitorioso sobre a morte, e tomou adequadamente o nome de Kyriake Emera, dia do Senhor, ou propriamente dia imperial, a tradução do grego, viu, gente? Porque os evangelhos e o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Depois que foi traduzida a Bíblia para o latim. Então, em Apocalipse 1:10, que fala: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Esse texto escrito em latim, a palavra Kyriake Emera dá em latim a tradução Dominica Dies,
que significa dominga ou domingo. Domingo em latim significa dia do Senhor. Então, no livro do Apocalipse 1, versículo 10, lá já é citado o dia do Senhor com este nome, domingo, que depois que o Papa pediu para fazer o calendário, colocaram aquele dia dedicado ao Senhor como domingo. A palavra domingo vem do latim dominas e dominus, e dominica dias, quer dizer dia do Senhor. É isso que significa a palavra domingo. Vamos lá, continuando. Pode-se crer que a celebração do domingo tenha tido origem na própria Igreja Mãe de Jerusalém. A igreja lá em Jerusalém era chamada de Igreja Mãe, pois os apóstolos estavam reunidos no 50º dia de Pentecostes, que era no dia do Senhor, era domingo, quando receberam o Espírito Santo. Em Atos 2, versículo 1 a 3, este quis se comunicar o Espírito não no sábado, como Cristo também não quis estar no sábado, mas no dia seguinte, que é o dia do Senhor. O dia da santificação da sua igreja foi o domingo e não o sábado. O Catecismo dos Apóstolos, gente, chamado de Didaquê, escrito no primeiro século da nossa era, ou seja, os primeiros cristãos do primeiro século escreveram um documento para ensinar o povo, chamado Didaquê. E esse documento, no artigo 15, fala: reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de vocês seja puro. Em outras palavras, nesse documento, escrito no primeiro século do cristianismo, já fala para se reunir no dia do Senhor, que é o domingo, Dominus em latim. Domingo vem de Dominus. Então, tá aí a explicação. É uma tradição que os cristãos, primeiros cristãos, tomaram, não é? Agora, alguém pode fazer uma pergunta: como é que eles vão mudar o dia para domingo se a Bíblia fala de sábado? Olha, lembrando, quando a Bíblia fala de sábado, ela não está falando de um dia da semana, ela está falando do dia de descanso. E se a gente contar nos dedos, vamos contar? A gente trabalha, deixa eu botar minha mão aqui. A gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O 7º dia dá no domingo, minha gente. Se a gente conta os dias de trabalho, dá 6 dias: segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O 7º dia cai no domingo. Portanto, estão cumprindo as Escrituras. Estamos cumprindo a palavra do Senhor. E olha o que eu acrescentei por último aqui. Mas, ainda que fosse o sábado, o 7º dia, a igreja teria o poder de alterá-la ou alterá-lo, não sendo ele, como demonstrado, superior ao corpo místico de Cristo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Em Colossenses 2, versículo 16, fala isso. O próprio Deus encarnado concedeu este poder à sua igreja. Tudo o que ligares na terra será desligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Isso está em São Mateus, capítulo 16, versículo 19, gente. Está aí o texto. Mais uma vez aí embaixo. Os discípulos têm o poder, a igreja tem o poder de mudar aquilo que acha que é direito, que é bom para a comunidade, para a igreja. Jesus deu a liberdade para a igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. Pode ler na sua Bíblia, está aí. Eu pesquisei na Bíblia Católica Online. Você pode usar também. Então está dado a resposta. Dia do Senhor é domingo
Dominus, que significa domingo. O calendário, gente, que nós usamos, ele não é antes de Cristo. Ele é depois de Cristo. Ele foi feito pelos cristãos, gente. Esse calendário que nós usamos, ele é cristão. Então, pode contar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Dá 6. Domingo, 7. Pode contar. Então, Deus diz, trabalha 6 dias, descansa no 7º. A igreja faz isso, está fazendo isso. E por isso também... os judeus param nos sábados, os islâmicos param na sexta. Não tem parando um dia, Deus aceita, não tem problema, porque é o dia de descanso. Ele não dá o nome de uma semana, ele não dá um dia pela semana, gente. Entenda, a semana que nós temos, os meses que nós temos, foi criado depois de Jesus ter falado isso, ou de Deus ter falado isso no Antigo Testamento, né? Então nós vamos encerrando mais esse episódio. E lembrando, tá, gente? O nosso vídeo, ele é ao vivo, ele não é editado. Então eu vou falando e vou pensando e vou refletindo. Posso trocar alguma palavra, pode a língua dobrar, não tem problema, porque o objetivo é o estudo. É um estudo que nós estamos sendo feito, que estamos fazendo. Então, vai terminando de gravar, já vai ser enviado sem edição. Um grande abraço para vocês, fique com Deus, divulgue o nosso link, mande aos seus amigos, os amigos da sua paróquia, aos catequistas, manda para todos aí as comunidades da sua paróquia. Vamos divulgar para atingir mais pessoas. Um grande abraço desse amigo de vocês aqui, Rômulo da Rádio Filos.